E aí, pessoal, vamos começar a atualizar o Grêmio nesta quinta-feira, porque tem muita especulação e mais uma vez a gente tem que falar aqui o que está acontecendo de fato. Tá estranho isso até. Quem tá falando pelo Grêmio, hein? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo você tem o passo a passo do trabalho home office que lhe dá mais de R$ 4.000 de renda extra por mês. R$ 67 de investimento, gente. Entre aqui no comentário e entenda mais sobre esta oportunidade. Vamos começar com o que existe de real. De real. Jailson. Jailson é real. Jailson tá na China, na verdade está no Brasil, mas tá emprestado na China. A intenção parece até que ele não vai retornar para lá. E o Grêmio aguarda aí o posicionamento do seu clube lá para que ele possa fazer parte das questões aqui. O presidente Romildo informou. E disse, olha, esse está aqui. E o presidente Romildo, eu acho que a gente tem que fazer um ponto aqui. O presidente Romildo tem sido transparente. A gente criticou muito o presidente Romildo em determinado momento, mas ele tem sido transparente, ele não pode falar de tudo. Mas quando perguntado o nome do jogador, ele vai lá e diz se teve ou não proposta e, principalmente, se existe ou não algum tipo de negativo. Ele fez isso com o Roger Guedes, ele fez isso com o Rafael Carioca do ponto de vista positivo, ele fez isso com o Jailson do ponto de vista positivo, ele fez isso, por exemplo, até mesmo com o Douglas Costa, ele fez isso com alguns jogadores, por exemplo, como o Rafinha, que ele negou veementemente. Então a gente precisa começar a juntar e montar esse quebra-cabeça, porque algumas informações, elas acabam deixando a gente um pouco, por que está surgindo esse nome se o presidente nega veementemente? Ontem ele negou o Cuéllar. Mas a gente sabe também que alguém no Grêmio, ou alguém que se disse falando pelo Grêmio, foi lá e perguntou para o empresário do Cuéllar. Então, o que está acontecendo? Agora, mais uma vez, ontem, o técnico Lisca do América Mineiro disse que afirmou a um jornal lá, o jornal O Tempo, né? A reportagem do Super FC, que o Grêmio possui negociações avançadas com a América para contratar o Messias, zagueiro, 26 anos, vocês conhecem bem, todo ano se fala no Messias por aqui. E que, inclusive, disse que a negociação deve ser confirmada até o final deste mês. É verdade que o presidente Romildo disse que o Grêmio negocia com alguns nomes do mercado interno e que eles não teriam tanta projeção. Mas eu liguei para ele. E o presidente Romildo disse, não procede essa informação. Nega a informação. O Grêmio nega. E aí a pergunta que fica é, ninguém está mentindo aqui, o Lisca não inventou isso aqui. Onde é que está? Quem é que está negociando? Quem é que está falando em nome do Grêmio? É o segundo caso. É o segundo caso de alguém que liga em nome do Grêmio. A gente vai lembrar de outros aí nos últimos dias, mas especialmente esses dois. Porque o Grêmio, pelo que vi, não tem interesse nem no Cuéllar, nem no Messias. E aí a gente fica... o presidente do Grêmio já está envolto a uma série de críticas, pesadas críticas. Inclusive eu vou fazer um conteúdo à tarde hoje só sobre isso, só sobre as críticas. O presidente Romildo virou, de fato, o alvo do torcedor. Muito bronqueado com a forma de comunicação do próprio Grêmio, incomodado com isso. Mas isso alimenta a crítica. Então, eu não sei se é negativa, eu não sei se alguém está ali tentando fazer algum negócio e utilizando o Grêmio pela forma de comunicação do Grêmio. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que está fazendo mal para o Grêmio. Está fazendo muito mal para o Grêmio e a gente vai falar ainda mais sobre isso nesse vídeo, porque tem mais nomes na discussão. Ontem a Conmebol definiu os jogos do Grêmio contra a equipe do Independiente Del Valle. O primeiro jogo no Equador, 6 de abril. O segundo jogo do Grêmio, dia 13 de abril, na Arena. Jogos duros, gente. Jogos duros. O Grêmio precisa ser muito forte nesses jogos, porque tem que passar de qualquer jeito, senão complica e complica muito. Inclusive sobre isso que eu vou falar. Ainda sobre Jailson, quem está na briga pelo Jailson, sabe quem é? É o São Paulo do Rui Costa. O Rui Costa tem interesse em colocar o Jailson lá
entende o Jailson uma boa solução, pode jogar como zagueiro, pode jogar como volante, tem multifunções, é jovem ainda. O São Paulo está na briga. Aí falam que o Atlético está também, mas o Atlético, todos os clubes, valeu um jogador aqui, o Atlético está na briga. Então, o Atlético eu tiro um pouco dessa discussão, mas o São Paulo eu sei que está. Então, existe isso e isso de alguma maneira pode ser um complicador. O São Paulo também está fazendo investimentos. E aí a gente chega num ponto que eu acho importante, que eu também quero avaliar mais tarde sobre essas questões, que diz respeito a pandemia ter aumentado, ter crescido, ter criado mais dificuldades. Por quê? Porque eu já notei em alguns pontos, sobretudo no Palmeiras, é só ler as matérias do centro do país, que alguns dirigentes estão recuando nos negócios que estavam fazendo. Porque ninguém está vendo o futuro, quando é que de fato nós vamos poder ter o torcedor de volta. E isso talvez encurte um pouco os investimentos, diminua um pouco os investimentos, sobretudo nos próximos 4 meses, para depois se entender o que está acontecendo, mais ou menos o que aconteceu no ano passado, só que no ano passado fechou de fato. Então isso já começou a acontecer. O Palmeiras, por exemplo, parece estar desistindo do Borré. O Grêmio ainda está trabalhando com a ideia de tanque cheio, de ideia cheia, mas eu não sei se isso se confirma. E eu não sei se isso se confirma exatamente por essa dúvida, por essa questão de aumento, dificuldade financeira, essa questão envolvendo o não ter torcedor, reflete no quadro social, reflete no negócio futebol, e a gente está vendo há mais de um ano já essa questão, e principalmente a gente não consegue ver perspectiva a curto prazo. Então, não se surpreenda se a gente começar a ter isso diminuindo. E isso para o Grêmio neste momento é muito ruim. E não pelos jogadores que o Grêmio vai contratar. É muito ruim porque o Grêmio não vai conseguir colocar nenhum desses jogadores que ganham uma fortuna, que estão aí no clube, e que o Grêmio quer de alguma maneira botar em algum negócio, e ninguém vai fazer esses negócios com o Grêmio, em razão da dificuldade e do tamanho que o Grêmio paga por esses jogadores. Então, eu vou analisar, ficar de olho nisso. Hoje nós vamos fazer e vamos falar sobre a questão do direcionamento das críticas ao Romildo, e eu de fato quero saber quem é que está falando em nome do Grêmio, porque as notícias estão surgindo, principalmente em cima dos empresários, e o Grêmio nega os nomes de forma muito veemente. O Romildo não vai agora, depois do que disse, anunciar ou o Roger Guedes, ou o Alex Teixeira, ou o Messias, porque ele negou veementemente o nome, e a gente tem que ter consciência e confiança nessas questões. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.